Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Feliz demais com a sua presença, por mais um dia estarmos aqui reunidos para ler a palavra de Deus, aprender um pouco mais de Jesus. E eu fico feliz porque você decidiu estar aqui aprendendo um pouquinho mais comigo. Eu que não sou uma mestre da palavra, lembrando, isso aqui não é um estudo com uma mestre da palavra, uma teóloga. Não, eu não sou teóloga, não sou mestre da palavra. Eu estou partilhando com você aquilo que eu aprendi um pouquinho aqui lendo a palavra, já li algumas vezes a Bíblia, trazendo para você algo do Espírito Santo de Deus, algumas coisas, mas nada teologicamente, não. É algo muito mesmo assim, guiado pelo Espírito Santo, e eu espero muito estar agregando na sua vida. E eu quero, antes de tudo, pedir para você nos ajudar aqui nesse canal, enviar para os seus amigos, né? Aqueles que estão precisando aí ser motivados a ler a palavra de Deus. Envia para eles, para nos ajudar a crescer aqui. Que você possa comentar nos comentários da onde você está assistindo, o que você está achando desses vídeos, para que eu possa saber até onde está alcançando esses vídeos. Que você possa curtir, porque a sua curtida faz o YouTube achar relevante esse vídeo e leva mais para frente. Nos ajude nos inscrevendo no canal, ativando o sininho, enfim, que essa palavra possa alcançar mais corações, e você pode fazer isso acontecer também, porque através dos seus cliques aí nos ajuda. Amém? E bora aqui para nossa leitura. Hoje nós damos início a Gálatas, mais um livro aqui, uma carta do apóstolo Paulo que a gente vai aprender um pouquinho hoje, amém? Mas antes de tudo, quero pedir primeiramente para você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, e vamos orar, pedir nosso amado e amigo Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas agora, nos ajudar em mais uma leitura da palavra, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, mais um dia na sua presença, te agradecemos pelas suas misericórdias e amor. Nesse dia quero colocar diante de ti a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento, em tua presença. Quero pedir, Senhor, nos ajude a ler a tua palavra, Jesus. Nos faz ver além das letras, a compreender a tua palavra, Jesus, que ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Desça sobre nós, Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para entender a tua palavra. Amigo, amado Espírito Santo, nosso professor, nos ensina, nos discipule, nos instrua, que a sua palavra possa entrar nos nossos corações, fazer morada dentro de nós e dê frutos na nossa vida de transformação e arrependimento. Em nome de Jesus, amém e amém. E bora para mais uma leitura de hoje, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Quero aqui deixar claro para você que Gálatas foi escrito sim pelo apóstolo Paulo, como eu já disse. Data que foi escrita mais ou menos 48 depois de Cristo, possivelmente em Roma que foi escrito. E o tema desta carta é libertos da lei e o novo pacto. Amém? Eu queria também falar, também não dá, né? Queria falar um pouquinho mais sobre Gálatas, que em meados do século I, a província romana da Galácia abrangia uma grande parte da região central da chamada Ásia Menor. Por que província? Província é uma região anexada ao Império Romano e governada por um procônsul ou por um propretus, no caso um governador. E naquele tempo a Galácia era povoada pelos descendentes das antigas tribos celtas ou galas, por isso o nome Gálatas, né, do país. A igreja de Galácia, na maioria ou possivelmente ela todinha era de pagãos. Provavelmente todos os seus membros eram pagãos. Amém? E bora agora para a nossa leitura da palavra de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu só me organizar aqui. Começando aqui, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo sempre quer deixar claro aqui, para que ninguém tenha dúvidas, que ele não foi chamado por homens, mas pelo próprio Jesus Cristo. Amém? Continuando aqui no versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graças seja a vós e a parte
seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudéssemos ser livres, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. Cristo, ele se entregou por nós, né, naquela cruz, para fazer expiação pelos nossos pecados, no caso, para cumprir uma pena, porque a pena por cada um dos nossos pecados seria a nossa morte. Então Jesus, ele se entregou no nosso lugar, morreu na cruz, através disso nos comprou através do seu sangue, para que assim pudéssemos hoje ter amizade com Deus e para que ele pudesse nos livrar do presente mundo maligno. Amém? Continuando aqui no versículo 5. A quem seja glória para sempre e sempre. Amém. Admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Paulo geralmente começa suas cartas dando saudações ali, né, com todo aquele afeto e amor que ele tem ali para com seus filhos na fé, como ele mesmo chama, mas aqui foi diferente. Ele já entra logo no assunto e já fala que muito ele se admira de que aqueles que ali estavam ali em Galácia já tinham se perdido, né? Ele diz aqui, em tão breve desviaste daquele que vos chamou. Infelizmente, os Gálatas, a princípio, tinham recebido a palavra de Deus, ali, o evangelho, com muita alegria. Tinham andado na fé ali, de forma, né, correta, caminhado com Deus ali, mas por algum motivo eles foram se esfriando ali. Eles foram se desviando ali daquilo que Deus queria. E Paulo, ele já chega dizendo, admiram que tão rápido vocês se desviaram daqueles que os chamou. Isso não acontece somente lá nos Gálatas, lá na Galácia, né? Isso acontece conosco também, nós começamos muito bem e de repente tá nós já desviando do caminho certo. Porque na verdade é muito fácil se perder, meu irmão, é muito fácil começar algo, o difícil é a gente terminar. Quantos começam, no meio do caminho se perdem? Quantos começam e no meio do caminho desistem? Por isso que o próprio apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantos de nós vai poder dizer isso lá no final? Lá quando a gente chegar no último dia? Quantos? Porque é muito fácil a gente se perder. A gente começa muito bem, a gente começa na fé, a gente começa caminhando com Deus, buscando, cheio de desejo pelo Senhor, ansiando pela presença de Deus e de repente as coisas da vida, as dificuldades do evangelho, o fato da gente ter que morrer para nós mesmos, tudo vai nos fazendo desanimar. E daqui a pouco nós estamos frios e nos perdemos do caminho e somos levados, né, nos desviando ali da vontade do Senhor. Então nós devemos tomar muito cuidado para não chegar a este lugar dos galácios aqui, que tão rápido se perderam, tão rápido ali, né, se desviaram ali daquele que o chamou. Amém? Continuando aqui no versículo 7. O qual não é um outro, entretanto, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que significa perverter? Alterar, desviar o evangelho de Cristo. Versículo 8. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. O apóstolo Paulo está aqui falando, nem que seja anjos, não importa, qualquer um que venha pregar, que venha dizer algo além daquilo que nós falamos, daquilo que nós temos dito, que seja ele amaldiçoado, amém? Continuando aqui no versículo 9. Como já vô-lo dissemos, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho além do que recebeste, que ele seja amaldiçoado. Existe somente um evangelho, meu irmão, somente um. Aquele que fala sobre uma morte na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos comprou através do seu sangue e da sua morte, aquele que se entregou por nós para remissão dos nossos pecados, para pagar a nossa pena no nosso lugar. E esse evangelho, ele fala sobre renúncia, sobre renunciar a si mesmo, os desejos carnais, os desejos carnais, os prazeres da carne. Ele fala sobre morte para nós mesmos, nos entregarmos todos os dias para morrer na cruz do Calvário junto com Jesus, de forma metafórica. Isso significa o quê? Que nós não vivemos mais, mas Cristo vive através de nós. Esse é o único evangelho que existe. Aquele que fala além disso, que seja anatema, que seja amaldiçoado, porque está falando heresias.
Amém? Não existe um evangelho que não tenha renúncias. Não existe um evangelho que você não precisa deixar a carne e seus prazeres da carne. Não existe um evangelho que você não tem que morrer para você, para que Cristo viva. Não existe. Se alguém falar além disso, é anatema. Amém? Versículo 10 em diante. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Nesta vida, nós só serviremos um de dois senhores. Nós temos que escolher, meu irmão. A quem nós vamos servir? Aos homens ou a Deus? Porque muitos querem servir aos dois ao mesmo tempo, querem agradar a homens e a Deus, e não tem como. Não tem como você agradar aos dois. Você precisa escolher quem você vai agradar, quem você vai servir nesta terra. Porque muitas vezes aquilo que Deus te pede vai contra o que os homens acham, gostam ou acreditam. Então, você vai ter que escolher a que Senhor você vai servir, aos homens ou a Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 11. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem. Porque eu nem o recebi de homens, nem mo ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava, superava na religião judaica muitos dos meus companheiros, na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios mediante, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Versículo 18. Então, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e permaneci com ele por 15 dias. O apóstolo Paulo, ele teve a revelação de Cristo, ali quando ele encontrou Jesus ali no caminho, né? Que ele encontrou Jesus e ficou cego, enfim. Depois que ele teve a sua vida de conversão, ali que ele encontrou Jesus, se converteu a Cristo, ele foi ali para a Arábia, ficou ali 3 anos, somente ele e Deus. E ali Deus o instruiu, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus o ensinou todas as coisas. Ele obteve através de revelações do Espírito Santo de Deus, não foi um homem que ensinou. Somente depois que ele subiu a Jerusalém para ficar ali 15 dias com Pedro. Ele poderia o quê? Ele poderia ter ido lá para Jerusalém para aprender com os apóstolos, aqueles que eram antes dele. Mas não. Ele foi conhecer o Deus que ele teve aquele encontro. E ali, através de um relacionamento com Cristo, ele teve todas as revelações que ele precisava. Muitas vezes nós ficamos presos a homens porque nós temos preguiça de pagar o preço para ter um relacionamento com Deus. E muitas vezes nós não temos as revelações que aqueles grandes homens de Deus têm porque nós não queremos pagar o preço de ter um relacionamento em comunhão com Cristo. Nós preferimos ir até aquele que foi até a fonte em vez de ir até a fonte. E foi o que o apóstolo Paulo fez, ele foi até a fonte. E lá ele obteve todas as revelações, todo o aprendizado, toda a instrução do próprio Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter esse mesmo coração, essa mesma disposição em buscar a Deus. E acabar, sabe, tirar da nossa vida preguiça, porque isso é preguiça. É falta de interesse de pagar o preço mesmo. Nós precisamos acabar com isso, meu irmão. E ter um relacionamento com Deus. E ter as revelações da própria fonte, que é Jesus, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de um intermediário mais. Nós temos Cristo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Amém? Continuando aqui no versículo 19. Mas dos outros apóstolos não vi nenhum, exceto Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca das coisas que vos escrevo, digo perante Deus que não minto. Depois eu vim para as regiões da Síria e Sicília, versículo 22. Era, porém, desconhecido de vista as igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Porém, só ouviram dizer que aquele que nos perseguia no passado prega agora a fé que outrora destruía e glorificavam a Deus por mim. Então ali, meus irmãos, escutaram
né, ouviram falar que o apóstolo Paulo, aquele que os perseguia antes, que matava crente, que colocava na prisão crente, esse também era o que tinha se convertido a Deus e dava glória ao Senhor. Esses grandes testemunhos de vida traz assim para o nosso coração uma esperança, traz tanta fé, traz para nós uma compreensão do poder de Deus. Por isso que é tão importante os testemunhos de vida. Aquele que não tem testemunho, meu irmão, tem alguma coisa de errado. Todos nós precisamos ter algo para contar do Senhor. Amém? Capítulo 2, que tem como título Paulo aceito pelos outros apóstolos. Versículo 1 que diz: Então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi por causa de uma revelação e comuniquei-lhes o evangelho que prego entre os gentios. Porém, particularmente os que eram da reputação, a fim de eu não correr o que não, de eu não correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Então, Paulo, depois de 3 anos ali na Arábia, né, aprendendo com Cristo, através de Cristo, ali na fonte, subiu para Jerusalém, passou 15 dias com o apóstolo Pedro, depois voltou, né, andou por ali, igual ele fala aqui, e depois de 14 anos ele subiu novamente a Jerusalém por causa de uma revelação que ele teve de Deus. Então você imagina, são 18 anos. Então, tudo que o apóstolo Paulo viveu ali, não foi da noite para o dia. Então nós queremos ali orar uma semana e já ter grandes revelações do Senhor. Nós temos que entender que existe um tempo, um processo, um caminho a se trilhar até chegar ali nas grandes experiências com o Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 3, eu já li, mas vou ler novamente. Mas nem Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Isso por causa da presença dos falsos irmãos desconhecedores que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus a fim de nos escravizar. A fim de nos escravizar. Então, Paulo está falando aqui que existia ali no meio deles falsos irmãos que tinham se batizado ali, né? Batizado, dizendo crer em Jesus, mas eles também defendiam as crenças judaicas, judaizantes. Então, eles eram legalistas, militantes, que queriam introduzir dentro da igreja do Senhor, os costumes, as tradições ali de Moisés, de rabínicas ali no meio do povo do Senhor. E o apóstolo Paulo está falando aqui que nem Tito, que estava comigo, sendo grego, ele não foi circuncidado. Ele não foi ali, né, obrigado a se tornar judeu ali nos ritos e nas tradições. Continuando aqui no versículo 5. Aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do evangelho permanecesse convosco. Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faço para mim. Nada me importa, Deus não se deixa levar pela aparência do homem, pois aquele que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, no caso, o evangelho para os gentios, né, para os que não eram judeus, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, no caso, o evangelho para os gentios foi confiado a apóstolo Paulo e aqueles que eram judeus ao apóstolo Pedro. Versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo operou também em mim para com os gentios. E quando Tiago, Cefas, que no caso é Pedro, e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim e a Barnabé suas mãos direitas, em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Então, ali Paulo, quando ele subiu para Jerusalém, depois de 14 anos, né? Primeiro ele ficou 3 anos na Arábia, foi passar ali 15 dias com Pedro, voltou nas suas andanças ali, depois de 14 anos, voltou para Jerusalém ali por causa de uma revelação junto com Tito e junto com Barnabé,
para falar, né, para revelar a eles ali, né, que ele estava pregando ali aos gentios, falar sobre tudo isso para eles, e aí eles concordaram. Então ele foi enviado para os gentios, enquanto ali Pedro continuou a pregar ali para os judeus, né? Então ele foi estabelecido que ele seria os apóstolos ali do gentio, ele teria essa missão ali, foi confiado ao apóstolo Paulo. Foi confirmado, na verdade, aquilo que Deus já tinha colocado no coração do apóstolo Paulo. Versículo 10. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinada a fazer. Versículo 11. Quando, porém, Pedro foi para Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, mas quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se dele, temendo que eram da circuncisão. Versículo 13. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Pedro, depois que tinha tido ali a revelação de Deus sobre os gentios, né, quando ele teve aquela visão ali em cima da casa, que Deus desceu ali o pano com os répteis, tudo ali, falou que ele tinha, né, que ele não podia falar que era amaldiçoado aquilo que Deus tinha santificado. Depois daquilo, Paulo já não tinha mais preconceito contra os judeus, contra os gentios, perdão. Ele sentava, comia, e quando ele tinha ido ali para Antioquia, ele estava ali no meio dos gentios, né, dos não-judeus, comia ali e partilhava ali da companhia deles. Mas quando vieram alguns irmãos judaizantes ali, né, chegaram ali da parte de Jerusalém ali, ele se excluiu. E o que ele fez? Hipocritamente se escondeu, não quis ter mais contato ali com aqueles, né, aqueles gentios, porque ele teve medo das críticas, e ele se escondeu. E quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa? Estamos mais preocupados com os homens do que com Deus? O próprio apóstolo Pedro se preocupou mais com as críticas dos homens do que Deus. Para você ver como nós estamos sujeitos, todos nós, a errar. E este homem, um grande apóstolo, aquele que foi chamado por Jesus, aquele que Deus entregou na mão dele a chave, né, dos céus, aquele que foi colocado como pedra, um grande homem de Deus, estava ali temendo a homens. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos, não tem jeito. Mas nós temos que sempre nos lembrar que os céus é que tem que nos aprovar. Temos que nos lembrar que a aprovação de homens não importa. Que o importante é aquilo que Deus está pensando sobre nós. Nós precisamos pôr isso na nossa cabeça e sempre nos lembrar que o Senhor é que importa nas nossas vidas. Amém? Continuando aqui no versículo 14. Mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Então o apóstolo Paulo confrontou o apóstolo Pedro ali na frente de todos. Ele tinha muita ousadia, muita coragem. E o que ele fez? Ele fez aquilo por amor, também para mostrar a Pedro que ele não estava agindo corretamente, né? Continuando aqui no versículo 15. Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele fala aqui, o apóstolo Paulo, no versículo 15, que eles, sendo judeus naturais, né, eles sabiam que a lei, ela não salvava, não justificava ninguém, e que somente pela fé eles seriam justificados. E o apóstolo Paulo está falando isso por quê? Porque tinha ali no meio dos Gálatas alguns judaizantes que estavam tentando converter ao judaísmo aqueles que eram pagãos. Eles queriam colocar na cabeça do povo, introduzir na igreja as tradições rabínicas, os costumes rabínicos, dizendo que você só vai ser salvo verdadeiramente e completamente se você também realizar ali os ritos e mandamentos. Na verdade não são mandamentos, são tradições ali, ali dos judeus ali, no caso, levando ali para o lado de Moisés ali, o que Moisés introduziu ali, né,
no Monte Sinai, enfim. E Paulo está aqui deixando claro que, na verdade, ninguém vai ser salvo por aquilo que faz, pelas obras. Seremos salvos pela fé. Então, isso é um grande erro, né, daqueles que estavam tentando introduzir isso dentro da igreja. Amém? Continuando aqui no versículo 17. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também formos achados pecadores, por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Se torna a construir as coisas que eu destruo, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Versículo 20. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu mais. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Versículo 21. Não negligencie a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Então Paulo está falando aqui que não vivemos mais para nós mesmos. Nós fomos crucificados com o Senhor Jesus para viver, para que Cristo viva através de nós. O evangelho verdadeiro é sobre isso, é sobre morte para nós mesmos. É sobre você pegar a sua cruz e seguir a Cristo, lá para ser crucificado todos os dias. É morrer para você mesmo, meu irmão. É você morrer para os seus desejos, para os seus sonhos, para os seus anseios, para as suas vontades. E permitir Deus introduzir dentro de você aquilo que Ele quer. De sonhos, de vontades, de desejos. É você matar a sua carne e deixar o seu espírito te dominar. É você morrer para você mesmo e deixar Cristo viver através de você. Isso é o verdadeiro evangelho. Não existe um outro evangelho. Não existe. O que está fora disso é blasfêmia. O Senhor Jesus foi o primeiro a morrer para si. Você acha mesmo que Ele queria morrer naquela cruz? Você acha mesmo? Não, vamos parar para analisar agora. Você acha que Ele queria descer do céu, da glória, onde Ele estava ali com o Pai, sendo rico de tudo, para se fazer pobre por nós? Você acha mesmo que Ele gostaria de ser chamado de maldito, de ser feito maldito por mim e por você? Não. Mas Ele morreu para Ele mesmo. Ele pegou a sua cruz e morreu para suas vontades, desejos e anseios, para viver para Deus, para fazer a vontade do Pai. E nós temos que seguir os passos de Jesus e ir até a cruz todo dia, meu irmão. O evangelho verdadeiro é sobre isso. E aquele que vive fora disso está fora do evangelho verdadeiro. Você precisa entender que o evangelho é sobre renúncia, sobre entrega, sobre sacrifício, sobre morte. Morte na cruz, todos os dias de nós mesmos. E que possamos não querer obter algo do Senhor através das nossas ações, porque não é. Não é por obras, é pela graça de Deus. Mas sim, as nossas renúncias fazemos por amor. Não para que a gente ganhe algo do Senhor, não. As nossas entregas e sacrifício é feita por amor, não para que a gente ganhe um pedaço do céu. É por amor a Cristo. Amém? E eu paro por aqui. No próximo vídeo nós continuamos em Gálatas capítulo 3, versículo 1. Espero ter agregado aí na sua vida. A palavra de Deus, ela é a espada mais cortante que uma espada mais cortante do que dois gumes aí que ela tenha. A palavra de Deus, ela é uma espada mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela nos liberta, ela nos transforma. Não tem como você sair daqui, você ler a palavra de Deus com os olhos abertos espirituais, não como um livro qualquer, mas lendo ela de forma espiritual e não ser confrontado. Não tem como você ler a palavra de Deus e não ter uma transformação em nada, porque ela nos confronta, ela nos ensina. É por isso, meu irmão, mais uma vez eu vou te pedir, leia a palavra de Deus. É bom ser confrontado, isso nos transforma. Leia a palavra do Senhor. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até lá.